Aleluia. Vamos ler aqui, irmãos, no livro de 2 Reis. 2 Reis 3, capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. A igreja pode tomar um assento, né, irmãos? A maioria dos irmãos aqui já está caminhando tudo para a terceira idade. Então, irmão, vamos poupar nossas pernas. Vamos ler aqui o 8. O título diz: Eliseu e Sunamita. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para. Sucedeu que todas as vezes que passavam por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, assim vendo ele a nós para ali se recolher. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se aquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta Sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Que se há de fazer por ti? Havia alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao chefe dos exércitos? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? Geazi disse: ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Por isso disse-lhe: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta e disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E sucedeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para todo sempre. Igreja, aqui a palavra do Senhor está falando no livro de 2 Reis, né? A palavra do Senhor, ela está falando sobre aquela mulher que não tinha filho, o seu marido já era velho, mas aqui a palavra do Senhor está falando também sobre o profeta Eliseu, né? Irmãos, e quando nós iremos falar sobre o profeta Eliseu, não tem como não falar do profeta Elias, porque sabemos que tudo que Eliseu
Elias, né? Profeta Elias, o profeta Enoque também, né? E teve outro que me foge da memória, também foi levado com o corpo e com tudo. Então, irmãos, para uma pessoa chegar a ser levada ao Senhor, não provar da morte, irmão, aquela pessoa tem como se diz, aquela pessoa tem um gabarito muito grande perante ao Senhor, né? Aleluia. Tem um gabarito, um crédito no céu, irmão. Jesus da glória é muito grande com Jeová. De provas, e a Bíblia fala que tudo, né, ou quase tudo, que o profeta Eliseu aprendeu foi na caminhada com o profeta Elias, né? O profeta Eliseu pediu até, né, quando Elias ia ser tomado, né, que desse porção dobrada. Irmãos, agora o irmão pensa nisso. Você já ser levado no céu com o seu corpo inteiro, né, não ser provado à morte, tem um gabarito muito grande nas mansões celestiais. Então aquele homem era um verdadeiro homem, o homem de Deus. Então, irmãos, não era pouca coisa como Deus usava o profeta Elias. E o profeta Eliseu ainda pediu porção dobrada. Pensa nisso, irmão. Glória, glória a Deus. Como que o profeta Eliseu era diante do nosso mestre. Como Deus usava o profeta Eliseu nessa terra, na sua geração. E a Bíblia fala que aquele servo do Senhor, ele sempre ia naquela cidade chamada Sunem. E a Bíblia ela fala, e a Bíblia ela relata que aquela mulher, ela via que o profeta Eliseu com o seu servo, ele sempre estava por ali. Aleluia. E aquela mulher observou que o profeta Eliseu era o santo homem de Deus. Aleluia. De provas, né? Então, quando aquela mulher percebeu que Eliseu era um grande homem de Deus, ela falou para o marido: olha, eu vejo, marido, que esse homem é um santo homem de Deus. Você vai, marido, vai lá e faz o quarto, tá bom? Lá perto do muro. E ali, marido, você coloca uma cadeira, uma cama, um candeeiro que é uma lamparina, para que o homem de Deus dê provas, né? Quando chegar, tenha onde repousar. Oh, de novo falar a lava cheia. Deus, aleluia. Ah, de provas, né? Irmãos, o que Jesus está falando hoje, aquele que tem compromisso com Cristo, Deus tem compromisso com você. Aleluia. Você não é pouca coisa não diante do mestre. Ah, de provas, né? Saiba que você tem gabarito no céu. Porque Eliseu, igreja, ele nem sabia de nada.
joga lá a cadeira, bota tudo, porque eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Oh, glória. E que eu aprendo com isso, irmão. Aleluia, Jesus. O homem, ele pensa até que manda. Desculpa eu falar, tá? Mas a mulher, a mulher deixa ele pensar que manda. Mas ela com o jeitinho dela, Glória irmão. a Deus. Se ela tiver um jeitinho brasileiro, como diz aí o ditado, ele acaba fazendo a vontade dela. Tô falando alguma mentira? Não. Tá aqui, irmão. A gente deixa eles pensar que eles estão mandando, mas na realidade quem está mandando é a gente. Irmãos, e ali, irmão, foi feito o quarto. Foi feito o quarto e ali foi colocado tudo. E quando Eliseu passou por aquela cidade de novo, ali aquele casal chamou ele para oferecer pão e disse: olha, tem um quarto feito, tá tudo lá para você repousar. E com aquela atitude ali, irmão, o coração de Deus se alegrou. Aleluia. E com aquela atitude ali, irmão, o coração de Eliseu se alegrou. E ali Eliseu falou para Geazi: olha, Geazi, essa senhora, essa mulher, né, e seu esposo têm nos tratado com tanto carinho, com tanto amor. Vai lá, veja se falta alguma coisa para ela. Aleluia. Irmão, nós que somos servos de Deus, tem que existir amor entre os irmãos. Porque a Bíblia fala que sem o amor ninguém verá Deus, não. Aleluia. Você pode fazer tudo, mas se você não tiver amor no seu coração, de nada adianta. E ali, igreja, Geazi chegou e falou: olha, o meu Senhor mandou falar para ti Glória a Deus. que você tem cuidado da gente com tanto amor, né? Com tanto carinho. Ele me mandou te perguntar o que te falta. Dê provas, Nai. Aquela mulher, irmão, estava diante do milagre. Ela não tinha noção, dê provas, Nai, de quem ela tinha colocado dentro do seu quintal, dentro da sua propriedade. Meu Deus. Glória a Deus. Ela não tinha noção, igreja. Aleluia, Jesus. Lembra que Eliseu pediu porção dobrada? Então, que Eliseu orasse e pedisse a Jeová, Jeová iria lhe conceder. Aleluia. Ah, irmão, quando tu tem uma vida íntegra diante de Deus, quando tu ora, o céu responde. Dê provas, Naio. Não tem como Deus ouvir e não atender, igreja. Aleluia. Quando tu tem uma vida íntegra com Deus, tu ora e o céu responde. Aleluia. E Deus envia os anjos para trabalhar o seu respeito. E a Bíblia fala, irmão, que aquela mulher teve a grande oportunidade. E ela chegou para Geazi e falou assim: não me falta nada.
mulher, pelo jeito que a Bíblia fala aqui, aquela mulher tinha posse. Era mulher de condição, irmão, financeira. Aleluia. Não faltava dinheiro. Ela tinha o marido dela do lado dela, né? Então ela olhou assim, não me falta nada. Ai, igreja. Aí Geazi chegou diante de Eliseu e falou assim: Eliseu, olha, ela falou que não falta nada para ela. E Eliseu chegou e falou assim: ah, mas deve faltar. Meu Deus. Vai lá e pergunta a ela de novo. Vai lá e pergunta a ela de novo. Profesional. Olha aí, irmão. A segunda oportunidade do milagre acontecer, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E Deus teve misericórdia daquela mulher. Aleluia. Vai lá, pergunta para ela de novo, porque deve faltar. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Nós podemos ter tudo na nossa vida, mas sempre irá faltar alguma coisa. Sabe por causa de quê? Porque se Jesus te der tudo o que você quer, tudo, irmão. Eu estou falando de bens material, de salvação, de tudo, irmão. Se tiver tudo ok, nós não seremos dependentes dele. Aleluia. Eu sou dependente dele. Então tem coisa na nossa vida que talvez eu não entendo, mas Deus está dizendo para mim: você é dependente de mim, de provas mais. Glória a Deus. Então aquela mulher tinha tudo, mas faltava-lhe um filho, igreja. Então ela não tinha tudo, porque uma criança é um sonho, Aleluia. né? Não digo de todas as mulheres, mas a maioria das mulheres ter um filho é um sonho. Aleluia. Digo porque na minha vida foi. Eu orei 4 anos para Deus me dar a Milena, né? Já falei para ela: você ama sua mãe. Foi 4 anos. Eita glória. Aleluia. E ali, igreja, mas ela me ama, igreja. Não pensa besteira não, tá? Que a minha filha me ama. Aí, igreja, faltava-lhe o filho. E ali Eliseu, a Geazi falou: olha, Eliseu mandou, meu Senhor mandou te perguntar de novo, mas deve te faltar alguma coisa, Lena. Deve te faltar. Ah, falta-lhe um filho. Ah, irmão, tem prova na vida da gente, tem milagre na vida da gente, que a gente espera tanto, mas tantos anos, irmão, que você nem acredita mais, Lena, que vai acontecer. Aleluia. Porque eu creio que aquela mulher já estava até acostumada com aquela situação. Mas eu quero te dizer hoje, Jesus da glória está falando hoje para ti: não se acostume com certas situações, não desista do teu milagre, porque Ele é Deus para honrar Aleluia. e te dar essa vitória, Aleluia. né? Aquela mulher já tinha acostumado. Tinha passado, né? Então, irmão, mas aquela mulher, mas Geazi falou: não,
Eliseu não olhou para a idade. Manda ela vir. Vem cá. Vem ter comigo aqui. Vem cá, porque eu vou clamar o céu. Irmão, e hoje o que o Senhor está falando com você e comigo? Você saiu da tua casa e vem ter com Jesus nesse trabalho de libertação. Então o que está te faltando, Ele vai completar. Ó, Geazi chamou. Falta ali o filho? Falta ali o filho. Vou clamar o céu agora. Eliseu clamou o céu, igreja. E Eliseu falou, olha, na idade da vida, que significa quantos meses a mulher gera um filho, igreja? Então, daqui a 9 meses, tu irás conceber, né? O menino, o filho. Ah, igreja. E aquela mulher falou assim, irmão, tem hora que quem está na prova, quem espera a benção por muitos anos, tem hora, mas é coisa mesmo do ser humano, que Deus fala e você na hora talvez nem acredita. E ela falou, não brinque comigo. Não brinques comigo. Ah, irmão, porque para aquela mulher era praticamente impossível. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não brinques comigo, meu Senhor. E Eliseu falou, daqui ao tempo da vida tu irás ter um filho. Profasnaio. Igreja, o que Jesus está falando hoje? Se Ele te fez promessa, se Ele te prometeu, não sei quantos anos tem, não sei quantos anos passou, não sei quantos anos você ainda vai esperar, mas o que Jesus está falando hoje, Ele não brinca com o teu sentimento. Aleluia. Venha provas, o manto de confala, a lava cheia, terra de mistério, mistério de Jeová nessa noite, igreja. Ele não brinca com o teu sentimento. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Aleluia. Ele falou, irmão, vai cumprir. Não posso te dizer o tempo, porque como foi falado no domingo, teve benção que eu tive que esperar 18. Minha casa para Jesus me dar aqui foram 16 anos. Tá? 16 anos. Então, em nome de Jesus, recebo. Ele não brinca com o meu sentimento. Irmão, então, igreja, o Senhor está falando aqui hoje, nesse trabalho de libertação. Saiba que você não veio por uma causa, tá? Jesus te trouxe aqui hoje, quanto deu lava cheia, para te dizer que Ele não brinca com o seu sentimento. Aleluia. O que Ele te prometeu está de pé. Igreja, e a Bíblia fala que quando Deus 9 meses, irmão, quando Deus quer,
deu à luz um filho varão. Glória a Deus. Aí hoje, teu primogênito ser varão é uma coisa comum, tá? Mas antigamente, eu tive minhas duas filhas, Milena, a primogênita é varoa, né? Nem todas as mulheres têm o primeiro filho varão, mas eu queria a minha era varoa, tá, igreja? Aleluia. Mas meu neto eu queria varão, tá? Aí, irmão, na época de hoje, talvez você possa não ter o conhecimento disso. Na época do passado, nessa época aí, o primeiro filho primogênito teria que ser homem. Porque se não fosse homem, era desprezado. Ninguém ligava. Era como se fosse uma desonra. Tá? E a mulher ter um filho varão era como um troféu ser exibido. Era algo assim de honra. Aleluia. Algo para ser apresentado. Então, o que eu aprendo com isso, irmão? Que Deus honra aquilo que Ele promete. Aleluia. E aquilo que Ele promete é perfeito. Aleluia. A minha bênção virá perfeita. Aleluia. Glória A sua bênção será perfeita. a Deus. A minha bênção vai ser para todos olhar e ver a honra de Cristo na minha vida. E na tua vida também. Eu profetizo isso para mim e para você, como foi falado ali no culto da irmã Maria ontem, sobre o filho pródigo. Né? Aquele filho pródigo, ele saiu. Foi lá comer as bolotas dos porcos à lavagem. E quando ele voltou, o pai, né? Ele honrou o seu filho, não olhou para nada que ele fez, perdoou ele e deu-lhe um anel que significava honra. Meu glória a Deus. Então, o Senhor está falando desde ontem. Vai haver honra na minha casa. Aleluia. Não que a minha casa esteja desonrada, nem que a sua casa esteja, mas a bênção de Deus, quando ela vem, irmão, ela vem com honra. E o que Jesus está falando hoje também, a respeito dessa palavra. Aquela mulher, eu já vou terminar, aquela mulher recebeu o milagre porque ela fez, ela plantou. Então, aquilo que a gente faz na casa de Deus, seja um copo que você pega lá para trazer aqui na frente, seja uma portaria que você fica, seja uma vassoura que você pega para varrer, seja um banco que você tira daqui para ali se for necessário, ou seja algo espiritual, né, como é fazer uma obra espiritual na igreja, dirigir um culto, outra coisa assim, Deus, Ele te honra. E Deus, Ele tem prazer naquele que é voluntário na obra. Não precisa o pastor Rogério chegar e dizer: Tiago, vai ficar na porta. Tiago está vendo a portaria sem ninguém. Então ele, como santo homem de Deus, ele vai e assume o lugar da porta. Né? Assim, somos qualquer um de nós, irmão. Então, tudo aquilo que a gente faz para Jesus, Ele não te deve nada. Não que Ele tenha que te pagar, não. Porque só o que Ele passou na cruz por mim, por você, não nada que nós façamos para Ele paga a nossa entrada no céu. Irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.